Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa segunda-feira. Hoje é dia 21 de junho. A semana começa com o mercado ainda digerindo as quedas na semana passada. As bolsas aqui no Brasil e no mundo operaram em baixa depois das reuniões dos bancos centrais nos Estados Unidos, no Brasil e também na Europa. A expectativa é para a ata do Copom, que vai ser divulgada nessa terça-feira, com mais detalhes sobre o cenário básico e os riscos que estão no radar do Banco Central. Com a ata, os analistas já começam a fazer suas projeções para as próximas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Alguns acreditam que a Selic pode acelerar 1 ponto percentual já na próxima reunião, chegando aí aos 5,25% de juros. Também entram no radar nessa semana a prévia da inflação com o IPCA 15 de junho, também tem prévia da inflação nos Estados Unidos, por lá vamos ter ainda indicadores de atividade, indicadores de moradia, além da revisão para o PIB no primeiro trimestre, que deve manter aí uma alta de 6,4%. Agora cedo, o Boletim Focus do Banco Central divulgou os dados, divulgou as revisões para o IPCA, saindo aí de 5,82% para 5,9% agora em 2021, a inflação acelerando mais uma semana, né? O IPCA subindo, depois o Boletim Focus também trouxe revisão para o PIB aqui no Brasil, de 4,85% para 5% agora nesse ano de 2021. Também o PIB de 2022 já teve uma revisão um pouco menor, de 5,1% para 5,2%. Para a Selic, o Focus trouxe aí para a gente uma revisão de 6,25% para 6,5% em 2021. Em 2022, mantendo aí as projeções para 6,5% na Selic. E o dólar, agora em 2021, o Boletim Focus fez uma revisão para R$ 5,10 no final do ano. Já no ano que vem, existe aí a previsão para estar fechando em R$ 5,20. Vamos para a agenda então de hoje, temos a votação em regime de urgência na semana passada, por 42 votos a favor e 37 votos contra. A MP da Eletrobras perde a validade amanhã, por isso que o trâmite tem que correr na Câmara, também ir rapidamente para a sanção do presidente Jair Bolsonaro e aí entrar no outro trâmite, né, que é justamente para ver como que vai ser a capitalização, quem serão os interessados em fazer propostas para a Eletrobras, enfim, todo esse trâmite pode ocorrer depois, mas tem que ir para a sanção presidencial, pelo menos até amanhã. Na agenda, a gente também tem o ministro Paulo Guedes em reunião extraordinária do Copom e os discursos da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. Vamos agora então falar com o Marcos Saravalli, vai trazer o tom do mercado para essa segunda-feira. Bom dia, Marcos Saravalli. Oi, Felipe, muito bom dia a todos acompanhando aqui os futuros de Nova York, as bolsas mundiais, depois de uma semana de realização de lucros, né, lá fora e aqui no Brasil, né, no Ibovespa, a gente caminha para um tom um pouco mais modesto, né, talvez até com viés levemente positivo no começo dessa segunda-feira. A gente não tem grandes indicadores nessa semana, a gente tem indicadores de inflação por aqui, um destaque para o IPCA e também a gente tem a ata, né, das últimas reuniões, com destaque da reunião do Copom da semana passada, né? O Banco Central deve sinalizar e reforçar os próximos passos da política monetária por aqui. Tem alguns outros indicadores ao redor do mundo, mas é uma semana um pouco mais tranquila em termos de indicadores econômicos, tá? Um dos destaques na agenda corporativa, a gente reforça, é a distribuição de dividendos, um bom dividendo, né, para quem gosta de viver de renda, busca rentabilidade através de proventos aqui na Bolsa. A própria Vale deve distribuir dividendos, né? Lembrando que a DataX é no meio dessa semana, na quarta-feira, é o último dia aí para obter e receber esses proventos, tá bom? E a companhia paga no finalzinho do mês, tá? A gente tem outros desdobramentos em relação à MP da Eletrobras, a gente precisa acompanhar. A semana continua em foco também em Brasília, em relação principalmente aos movimentos de privatizações, tá bom?
Além disso, outro destaque, né, a gente começa a olhar para a agenda de julho, né, a gente pode também ter bons IPOs, ou seja, novas ofertas já programadas para este mês de julho agora, tá bom? Então, esses são os principais destaques, né? Commodities vem num ritmo mais modesto, o petróleo já esteve em alta, já esteve em queda, agora próximo de 0 a 0, e uns destaques positivos o ouro, mas o minério de ferro teve queda nessa madrugada na China, tá bom? Essas são as principais informações para essa semana que começa hoje, nessa segunda-feira, tá bom? Os principais indicadores, mais um viés levemente positivo para os investimentos em risco. Um ótimo dia. Valeu, Marcos Seravalli. Agora vamos continuar com ele, né? Trazendo um gráfico aí com a visão sobre o comportamento da inflação. A gente debateu bastante essa questão da inflação na semana passada, o temor, né, que as pessoas, que os mercados tiveram aí em relação à inflação no Brasil, no mundo. E o Marco trouxe aí algumas informações sobre a inflação e como isso afetou as buscas dos investidores na internet. Dá só uma olhada. No gráfico do dia, no começo dessa semana, o principal assunto da semana passada foi a palavra transitório. Né? Todos os economistas do mundo todo, nas principais economias, e aqui também no Brasil, têm procurado uma melhor definição de transitório. Aqui esse gráfico aqui mostra um pouco da tendência aí das buscas no Google, mostrando que realmente todo mundo aumentou a procura por esta palavra, né? Para compreender um pouco do comportamento da inflação lá nos Estados Unidos, né, o quanto deve ser transitório, a gente deve ter uma inflação um pouco mais alta nesse ano de 2021, né? O Banco Central revisando expectativas um pouco acima para 3% nesse ano, e também aqui no Brasil, né? A gente também tem a leitura, a preocupação de quanto será transitório, né? A gente espera realmente um arrefecimento da inflação, mas o que deve acontecer somente no médio prazo, tá? Então, a definição de como deverá ser o comportamento da inflação e qual que é o real conceito de transitório, né? Serão alguns meses ou a gente pode ter um período um pouco mais longo, tá? Então, essa grande preocupação continua o assunto, né? Lembrando que a gente tem os comunicados aí das decisões de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil nesta semana, e também vai ser importante entender um pouco mais dessa preocupação em relação à inflação mundial e também brasileira, e o conceito de transitório, né? Quanto deve durar essa inflação um pouco mais alta em alguns principais países pelo mundo, tá bom? Então, um ótimo dia a todos, uma ótima semana e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! E como a gente estava comentando, o preço do minério de ferro despencou nessa madrugada na China. A commodity chegou a cair 9%, sendo cotada abaixo dos $200 a tonelada. Agora deu uma melhorada e a queda acumula cerca de 5%, mas continua sendo negociada acima dos $205 a tonelada. Essa queda brusca aconteceu depois que a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China abriu investigações sobre os negócios no mercado à vista do minério de ferro. A autoridade disse que quer conter especulações sobre o preço do minério e punir quem esteja se aproveitando de toda essa situação. O Bitcoin também registra uma forte queda nessa segunda-feira, são quase 10% de baixa depois que a China ampliou a repressão da mineração de criptomoedas, proibindo a atividade em uma província do sudoeste do país. A mineração na China alimenta quase 80% do comércio mundial de criptomoedas, apesar da proibição desde 2017 de fazer comércio com elas no país e também do encerramento dessa atividade em várias outras províncias. Com isso, o Bitcoin chega a ser negociado aí na casa dos $32 mil e o recorde histórico para a moeda foi de mais de $65 mil. E por falar em queda, a Bolsa do Japão também despencou nessa segunda-feira. Vamos ver como ficaram os índices asiáticos. O índice Nikkei fechou em baixa aí de 3,29%. Xangai, na China, teve uma alta de 0,12%. Hang Seng, em Hong Kong, também recuando aí 1,08%. Vamos ver agora como estão trabalhando as bolsas europeias. Deixa eu pegar aqui as informações. CAC na França subindo 0,27%, DAX na Alemanha subindo 0,7%, FTSE no Reino Unido subindo 0,17%, o índice Eurostoxx subindo 0,47%. Nos Estados Unidos, a gente está dando uma olhada nos futuros aqui, o S&P
caindo, Dow Jones e Nasdaq também caindo aí, todas as bolsas nos Estados Unidos em patamar de queda nessa segunda-feira, os futuros por lá. E os preços do petróleo operam em ligeira alta nessa segunda-feira, depois da eleição do ultraconservador Ebrahim Raisi como presidente do Irã. Houve um atraso aí na retomada das negociações entre o Irã e os demais países desenvolvidos acerca das questões nucleares, que, se forem bem-sucedidas, poderiam levar os Estados Unidos a suspender as sanções ao Irã em razão dos abusos aí em relação aos direitos humanos. O petróleo está sendo negociado acima dos $70 o barril. Essas são as informações dessa segunda-feira. E agora eu quero chamar o Guga Almeida, que está com a gente nessa segunda-feira, começando aí para dar a sua visão sobre os mercados nessa segunda-feira. Guga, seja bem-vindo aqui conosco. Uma ótima semana para você. Ô Guga, você está me ouvindo? Tá mutado aqui, eu não estou te ouvindo. Dá uma olhadinha aí, por favor. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Opa, mais uma ótima semana para nós. Vamos lá, ótima semana. E aí, Guga, como é que você está projetando essa semana aí? Que essa agenda aí voltada aos comunicados, né? Aqui da ata do Copom, também tem comunicado lá dos Estados Unidos, projeção de inflação também no Brasil e nos Estados Unidos. Como que você está vendo essa semana aí? O que você está projetando para essa semana? Bom, acho que está dentro das expectativas, que eu acho que eu já vinha falando, né? A gente vai começar a ter surpresas positivas. Mais uma vez, elevadas as expectativas para o PIB aqui no Brasil. Né? Acho que esse é a informação, ao meu ver, mais importante. Né? Obviamente que o tom da inflação gera aquele nervosismo por parte de todo mundo, mas se tu for ver, né, a projeção da Selic, né, nós temos alta para o ano de 2021. O ano de 2022 seria estável. Então, estaria muito alinhado com essa questão do pensamento de retomada da atividade. A gente tinha uma taxa de juro, né, excessivamente baixa aqui dentro do Brasil. Né? Então, o trabalho do Banco Central é trazer essa taxa de juro para um patamar aceitável, que é essa casa dos 6,5%, certo? Eu acho que quando foi uma surpresa ter caído a taxa de juro abaixo, né, a taxa Selic abaixo de 6,5% com todo, né, no passado, foi uma surpresa por parte de todo o mercado. Eu acho que essa janela dos 6,5%, né, para essa região de 2, para esse patamar de 2, era uma região que era de estímulo, e agora o Banco Central vem tirando esse estímulo, uma vez que a gente está retomando a atividade, uma vez que, né, a população vai ser vacinada e uma vez que a economia está reagindo. Então, expectativas também para o PIB esse ano, né, de 4,85 para 5, e mostra, né, que de fato o Banco Central está fazendo aquele trabalho e está tateando ali o que já estava, né, projetado, e está fazendo aquilo que estava sendo projetado. Então, estou otimista. Né? Eu sou um otimista, como falo sempre para você, sou um otimista com o dedo no gatilho. Eu acho que o mercado, depois que ele chegou nessa região de 130 mil pontos, ele puxa o freio ele deu uma puxada no freio de mão, o mercado ficou aí nos últimos 10 pregões mais lateralizado, né? E aí vamos ver como é que vai ser essa reação agora, depois desse período de realização de lucros que nós tivemos na semana passada. Adorei que o Marcos Saravalli falou ali no tom do mercado, né? Realização de lucros, porque quando a gente fala de realização de lucros, a gente não tem um bom motivo do porquê as quedas, né, terem acontecido. Então, acho que de fato o mercado, né, ele deu uma puxada de freio de mão, e essa semana, né, vai ser uma semana bem interessante para nós entendermos se nós vamos seguir para um próximo patamar. E aí, meu próximo patamar para o Ibovespa é ir buscar essa região de 135 pontos. Tá? Então, eu vejo que a gente poderia ter aí um upside mais ou menos de 5% no próximo rally de alta, né? Ou a gente fica mais tempo lateralizado, né? Mas não acredito aí em movimentos muito abaixo dos 127 mil pontos, não. Tá certo. Ô, Guga, você tem como trazer para a gente aí o gráfico do futuro, para você dar uma olhadinha, para mostrar aí para a gente, porque não apareceu para mim aqui? Queria dar uma olhadinha nesse gráfico aí, como que claro, você está avaliando, se essas notícias acabam já fazendo algum tipo de efeito no futuro para a gente. Tá bom. Bom, aqui no curto prazo, né, para vocês entenderem, a minha expectativa para o dia de hoje, sempre a fotografia nossa do futuro é com uma atualização para o dia, tá, Felipe?
Então, minha expectativa hoje, tá, num tom positivo, é o nosso futuro trabalhar aqui até a casa dos 130.400 pontos, né, por ali. Seria algo em torno de mais ou menos 0,7% acima do que a gente está. Então, eu imagino que a gente poderia ter agora, o futuro está subindo 0,6, seria subir 1,3, né, no melhor dos cenários para o dia de hoje. Acho que não tem nenhuma evidência muito forte, né, uma vez que a gente não tem uma agenda carregada hoje, né, que poderia destravar valor e o preço ir muito forte para cima, né, mas o meu cenário mais positivo seria o 132. E o meu cenário mais negativo seria voltar aqui para essa região aqui de 127.200 pontos. Lembrando que essa semana, né, nós temos a questão do pagamento dos dividendos da Vale, né, na quarta-feira. Então, talvez esse movimento de pagamento dos dividendos da Vale, né, não é talvez, bem provável que esse evento de pagamento de dividendo vai neutralizar um pouco essa queda do minério. Tá? Então, querendo ou não, o mercado, né, querendo manter essa posição em função dos dividendos, né, provavelmente vai suavizar um pouco essa queda que a gente está tendo no minério de ferro lá na China. Porque se houvesse essa queda um pouco mais intensa de Vale, com certeza, né, o nosso índice poderia vir para um patamar ainda um pouco mais baixo. Eu imagino que lá na casa dos 125.700 pontos. Tá? Então, a minha análise para o dia de hoje, né, é que fique o mercado num tom positivo, podendo chegar a 130.400, num tom negativo, voltar ali para 127.200 pontos. Tá? Então, essa é a minha fotografia. Esses são os níveis que eu estou trabalhando no dia de hoje, dentro da volatilidade atual do mercado. Tá certo. Ô Guga, você tocou aí nesse assunto do minério de ferro, preço da Vale, isso aí tá tendo bastante repercussão, né? Essa questão do preço do minério, as interferências chinesas. A gente lembra, já na semana passada, a gente falou bastante sobre isso. Como que você vê essa questão aí para a indústria, não só para a Vale, né? Mas para a indústria da siderurgia também? Você acha que pode ter um impacto maior essa questão da regulação chinesa, das interferências e investigações por lá? Vamos lá, né? É uma questão de movimento de mercado, certo? No momento que o governo chinês está tentando fazer, né? Bom, uma vez que eles estão entendendo que vão ter que consumir muito minério nos próximos anos, em função de toda a retomada da atividade econômica, né, gerar todo esse estímulo para crescimento econômico e tudo mais, obviamente que uma commodity como minério de ferro, que vai ser altamente usada, dispara, né, é algo que, poxa, é como se tu tem um problema contratado, né? E aí, de certa forma, é uma tentativa de coagir, né, esse movimento especulativo, porque querendo ou não, poxa, existem muitos players no mercado, tem um poder, né, de negociação e pode desencadear mesmo esses grandes movimentos no mercado, como a gente vem vendo aí, como a gente veio vendo, né, no minério de ferro. Isso, por um lado, é positivo, como a gente veio surfando esses últimos 2, 3 meses aí, e toda aquela narrativa que se começou a ter em cima de Vale, mineradoras e tudo mais. Por um lado é positivo, né, traz um olhar bacana, mas por outro llado tem uma pressão muito grande inflacionária, né? E a pressão inflacionária é um problema. Então, poxa, as autoridades vão olhar, vão de certa forma tentar coagir. Só que uma coisa que eu aprendi, Felipe, toda vez que tu tem intervenção, né, a leitura que a gente tem, a leitura que a gente tem é que, de certa forma, isso vai fazer com que o mercado, né, ele sofra de forma negativa. Mas a tendência natural do mercado, né, é para alta. Só está tendo uma intervenção porque o movimento está de alta, né? A tendência está muito forte e ela tende a continuar. Senão não estaria tendo essa intervenção. É a mesma coisa quando o Banco Central aqui dentro do Brasil atua em função do dólar, né, que o pessoal fica com aquela expectativa que agora vai parar uma determinada tendência, seja de alta, seja de baixa. Na verdade não para, né? Só retarda. Então tem que ficar atentos aí, porque a gente já teve no final de maio o minério caindo abaixo dos $200, né, indo lá para a região de 180, nós já tivemos isso lá no final de maio, certo? E hoje ele está ali tentando, né, de certa forma, se segurar nesse nível de preço, tá? Mas, né, a tendência ainda é de alta, não dá para negar. Né? E eu acredito que, poxa, a tendência ainda do mercado de commodities, setor de commodities, ainda é de alta.
Tá? Então, obviamente que aquelas pessoas que estão carregando posições, faz todo sentido quando começa, quando chega, né, uma notícia desse tipo, faz todo sentido entender que vai aumentar a volatilidade, né? Então, aumentando a volatilidade pode trazer, né, de certa forma, um desconforto, então faz sentido, né, tu realizar a posição, diminuir a tua exposição e assim por diante. E aquelas pessoas que não estão posicionadas ainda, mas querem se posicionar, esperar, né, que o mercado possa dar uma oportunidade, dar uma chance, né, com alguma correção, para ter uma janela para conseguir se posicionar de fato. Né? Então tem esses dois olhares, né? Aquela pessoa que já está posicionada, se não quer sofrer essa volatilidade, reduzir posição, realizar lucro, enfim, né? E aquela pessoa que não está posicionada ainda, esperar um pouquinho, porque qualquer movimento um pouco mais exagerado de correção vai ser uma janela para se tomar posição. Ô Guga, só para a gente encerrar aqui, hoje tem estreia na Bolsa, né? BR Partners fazendo seu IPO, abrindo negociação aqui na Bolsa de Valores. A janela de IPO, como trouxe aí o Marcos Saravalli para as próximas semanas, também causa uma grande expectativa. Queria saber como que você vê essa questão aí dos novos IPOs e o fluxo de dinheiro estrangeiro que pode chegar aqui no Brasil, se isso faz algum tipo de movimentação na Bolsa, se você está vendo alguma entrada um pouco maior de dinheiro por aqui, fazendo com que a Bolsa também respire um pouco mais e tenha um pouco mais de movimentação aí. Então, a janela de IPO é a prova viva de que o mercado está extremamente aquecido, né? Se tem dinheiro aí na mesa querendo entrar no mercado, tá? Porque quando se tem IPO é porque, de fato, né, o mercado está em bull market, o proprietário é o seguinte, né, a empresa está abrindo parte do seu capital, né, distribuindo parte do seu capital para poder, né, crescer, enfim, fazer suas operações. Ela vai fazer isso quando está barato o seu ativo ou quando está caro o seu ativo, né, ou está bem precificado o seu ativo. Obviamente, quando está bem precificado o seu ativo. Então, quando a gente começa a enxergar esse movimento muito forte de IPO, é porque, de fato, o mercado está no bull market. Então, é um grande indicador, né, de que o mercado está no bull market. E a questão do movimento dos estrangeiros aqui para dentro do Brasil mostra de uma forma muito interessante que a expectativa para a nossa economia é que ela melhore, né, e que os nossos processos aqui internos também melhorem e fique mais transparente, porque o investidor estrangeiro ele vai vir quando ele consegue ter uma previsibilidade maior, né, em relação aos seus investimentos. Então, é um sinal de que nós estamos, de fato, melhorando. Pelo menos para os olhos dos investidores estrangeiros, nós estamos melhorando. Não é só uma questão de preço, tá, Felipe? É uma questão de que, de fato, nós estamos melhorando. Eu acho que o fluxo estrangeiro acumulado nesse ano, se não me engano, está de 44 bilhões de dólares. Tá? Então, poxa, são dois indicativos muito interessantes de que a gente tem ainda upside para a nossa bolsa e provavelmente a gente pode entrar de fato, né, nesse tão esperado rally de alta que, querendo ou não, essa geração nova que está no mercado, porque muita gente entrou na nossa bolsa depois de 2016, né, 2016 e diante, uma grande leva em 2019, né, principalmente. Então, muita gente não viu o grande bull market aqui no Brasil. Nosso mercado foi extremamente conturbado de 2010 até 2016, e querendo ou não, o nosso rally de alta também, ele foi um rally de alta com muito sobe e desce, muito intenso. Tá? Então, acho que vai ser bem interessante esse novo momento de mercado que a gente vai vivenciar. Eu venho falando isso já há algum tempo, tá? Até para que fortaleça muito um novo mindset por parte dos investidores, porque querendo ou não, o nosso mindset ele é muito determinado em cima do contexto, em cima do que a gente viveu num passado próximo, né, nas informações que a gente tem disponível na nossa mente, para a gente poder ir lá e recuperar. Então é bem interessante assim, trazer a experiência, né, de quem já está um tempo no mercado e já está com bastante cabelos brancos, né, aqueles que estão sobrando, né, Felipe, né, para compartilhar com o pessoal. Maravilha, Guga. Obrigado então aí pela sua participação, sua análise de todos os dias. Ótima semana aí para você, boa segunda e vamos que vamos. Amanhã estamos juntos novamente. Obrigado, Felipe. Um abraço, pessoal. Até amanhã. Valeu, um abraço, Guga. Até amanhã. O Guga que volta no Pre-Market amanhã, terça-feira, junto conosco, fazendo suas análises do mercado, fazendo o comportamento do mercado, as tendências
todas as análises de Guga Almeida. Quero deixar aqui o meu bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui no nosso portal. O Gabriel está por aqui, o Alexandre Seiber, Anderson Luiz Garcia, o Peter Santana, por aqui também o Alex Passamani, também no nosso portal bmcnews.com.br. A gente tem aqui no nosso YouTube quase 100 pessoas já nos acompanhando nessa manhã de segunda-feira. Ótimo dia a todos, ótimos negócios para o Sandro Figueiredo, para a Karen, para o Rômulo, Larissa Valdívia também por aqui, a Rosana, o Fabrício, o Anderson Silva, o Luiz Guilherme Moscardo, o Edson Amaral, Rodrigo Rosinho, o Helder, o Nelson que adora falar de Chu. E semana passada, Chu 3, bombom, hein, Nelson? Você deve ter ficado bem feliz aí. Oswaldo Gomes também por aqui, o Emerson Duarte. Quero agradecer a todos que estão aqui conosco, começando essa semana, começando essa segunda-feira, muito bem informados aqui na BMC News. Informação que gera valor para todos vocês que estão aqui conosco. Vocês fiquem agora com a Paula Moraes comandando o BMC News, eu, Felipe Nascimento, no Pre-Market, volto amanhã, mas daqui a pouquinho, 12h30, estarei comandando o BMC Market junto com o Daniel Moraes. Até logo então, um forte abraço a vocês, bom comecinho de semana, tchau, tchau!